Olá, seja muito bem. Olá, seja muito bem-vindo ao Pode Ser, eu sou Marcela Tomazoni e hoje eu quero falar sobre trabalho, satisfação profissional. Se vocês estão vendo esse vídeo, ao invés de ouvindo, você vai ver que tem uma gatinha aqui, pedindo carinho e querendo se apresentar junto. E meu Deus, hoje ela está aparecendo. Então hoje vai atentar, mas eu quero falar sobre trabalho profissional, rotinas, a importância da autoestima, da autoconfiança e você usar os seus dons e talentos para você construir melhor e alcançar o seu sucesso de profissional de forma mais alta. Se você já me conhece, se você já ouviu um pouco da minha história, você vai entender e vai saber que eu sou uma pessoa que eu sempre fui atrás de desenvolver meus dons, talentos e entender aquilo que me servia melhor. E por que eu falo isso? Porque ontem, em particular, meu dia foi muito desafiador. Seja lá o que estava no céu, seja lá o que estava nas emoções, mas eu estava em um dia que eu estava realmente sendo muito desafiador. Porque eu vou dar um resumo, assim, um overview, tá? Eu sempre tive um perfil empreendedor, não sabia que eu tinha um perfil tão comunicador, mas eu resolvi empreender na confeitaria. Entendi, construir o que eu tinha que construir. E a gente não tá muito confortável. Não dá pra fazer construir. Construir, montei cozinha, tudo, investi e com o passar do tempo, por não reconhecer as necessidades naturais minhas, que é de se comunicar, de estar em contato com pessoas, aquilo se tornou muito maçante. E aí, eu comecei a ir pra fotografia, e eu fui muito resistente pra entrar na fotografia, porque eu sabia justamente que eu iria encontrar os mesmos buracos, as mesmas lacunas, porque o trabalho de fotografia, salve ensaios, que ali a parte que você tá fotografando, todo o restante é sozinho também, é individual, é no privado. Então eu fui muito relutante e até entender que eu queria vir pra essa parte de desenvolvimento pessoal, mas que acarretaria em novas formações, acarretaria em adquirir técnicas, em fazer novos cursos, novos aprendizados, porque eu sempre tive um querer espontâneo em ir atrás, mas eu tinha que me capacitar, ter os títulos para isso. Daí eu fui fazer minha pós-graduação, fui fazer especialização em programação emocional e estou eu com o Pode Ser, juntando fotografia e autoconhecimento. Então, de verdade, eu não sei nem mais o que falar do que eu sou. Segundo o chat, eu sou uma facilitadora de transformação, inclusive, que eu vou falar de negócios, cá estou eu. Mas eu quero falar um gancho também sobre autoestima e autoimagem. E por que isso é tão importante? De uma forma muito inusitada, eu fui escolher agora a blusinha para gravar e peguei essa blusa. Se você quer saber, essa blusa foi feita pela minha vozinha, linda, abençoada, que está no céu, né? Mas ela que costurou. E ela era uma costureira maravilhosa. Ela fez o vestido de casamento da minha mãe, o vestido de casamento da minha irmã, meu vestido de 15, da minha festa de 15 anos. Ela costurava para um ateliê de alta costura, não vou lembrar o nome agora, depois posso tentar, né, buscar. E quando ela foi empreender, porque ela também acabou empreendendo, né? Ela virou aquela costureira que costurava na vila, que tinha os clientes. Ela tinha uma dificuldade em não saber cobrar. E a questão não era nem só o não saber a parte técnica, mas uma falta de reconhecimento do seu trabalho, do seu valor, e aqui que eu quero pegar o gancho para autoestima e autoimagem. Então, nesse episódio de hoje, eu quero fazer um gancho entre todas essas partes, entre o seu perfil, que é muito importante você considerar, ter esse autoconhecimento para considerar o seu perfil, que é importante para você, as necessidades que você tem de forma clara, reconhecer os seus dons, talentos, alguns podem ser desenvolvidos, alguns podem ser já naturais. Mas mais importante, e isso para qualquer parte, se você for adquirir dons e talentos, se você for desenvolver parte técnica, é ter essa autoestima e autoimagem desenvolvidas. Porque é isso que vai te facilitar, te possibilitar para que você expanda e alcance o seu lugar de merecimento, o seu lugar digno, que você merece ter, acessar e realmente brilhar, tá bom? Recentemente, eu comecei a atender uma jovem, adoro atender os jovens, 17 anos, e ela tá nesse perfil, nesse momento de escolher o que ela vai fazer da vida. Escolher qual faculdade trilhar, o que ela gosta. E quando ela chegou pra mim, no primeiro momento, ela estava muito assim, não faço ideia do que eu quero da minha vida. E ali a gente foi em 2 sessões. Na primeira, ela acabou fazendo só matrícula para vestibular com clareza do que queria, mas porque nesse processo de autoconhecimento, com o caminho certo, as respostas vêm muito rápido. A gente tem clareza muito rápido quando tem uma boa orientação, né? Então a gente chegou numa primeira sessão, conversando, entendendo quais eram as necessidades, as queixas dela, né, e uma questão profissional, e aí trabalhamos então o que ela tinha de dons, talentos naturais, que já vinham de infância, o que ela gostava, quais eram as brincadeiras que ela gostava, porque isso sempre é muito importante, quais eram as coisas que ela fazia que nutriam ela, e finalizamos em ver um teste, né, do Ikigai. E o Ikigai é uma ferramenta de uma metodologia japonesa que se refere à razão de viver, que é uma filosofia onde você encontra equilíbrio entre as 4 áreas fundamentais da vida. Isso te ajuda a identificar o propósito e dá um sentido maior pra vida. E aí, segundo a cultura japonesa, quando a gente encontra o nosso Ikigai, a gente é capaz de viver uma vida plena, feliz e com propósito. E de uma forma muito interessante, eu lembro que quando eu estava indo para essa área de formação, eu queria um mundo, né? Não sabia entre biologia, direito, psicologia e administração. Cada um porque eu tinha gostos para cada uma das coisas. Eu sempre quis empreender e ter meu negócio. Na época, minha família tinha empresa, então fazia todo sentido. Eu sempre amei desenvolvimento humano. Eu queria ler O Mundo de Sofia com 10 anos. E biologia, porque eu amava o mar. Eu sempre amei o mar. E dentro daquele processo da época de descobrir isso, acho que os recursos não eram tantos, porque eu lembro que meu teste vocacional também deu coisas nada a ver. E foi muito interessante, porque quando eu entrei na pós e eu tive acesso a esse teste, eu fui fazer esse teste do Ikigai, que é um conceito que ele cruza as principais áreas, que é o que você ama, sua paixão, no que você é bom, que é o seu talento, dados, seus dons e competências, o que o mundo precisa disso que você tem como habilidade e pelo que você pode ser pago. Então você faz um teste ali e com essas informações você tem um resultado. E foi muito interessante porque eu fiz, no grupo da sala, muitas pessoas comentando: nossa, eu fiz, deu exatamente o que eu faço hoje. O meu não deu exatamente, mas deu uma coisa muito interessante e o mais próximo do que eu tenho hoje.
que era na parte de comunicação. E para essa cliente, eu enviei e também deu um resultado muito alinhado com o que a gente vinha conversando na sessão, com o que a gente fez de investigação. E na segunda sessão, quando a gente fez uma imersão no subconsciente, uma meditação guiada ali para descobrir, né, um dom, um talento escondido e o presente que essa eu do futuro lhe trazia, era algo também completamente alinhado. E por que eu falo sobre isso? Voltando ao meu desafio de ontem. Ontem eu estava em um momento que, dentre alguns desafios pessoais, essa parte do profissional na fotografia, quando, como eu já comentei, né, tem altos e baixos, então tem momento que eu tô muito na fotografia, tem momento que eu consigo focar nesse projeto, em construção, em focar em ter meus atendimentos, mas ainda assim é tipo semana sim, semana não, é tipo criando espaço para que isso nasça e plantando sementinhas para que isso floresça. Essa minha necessidade, e para mim a profissão sempre foi uma lacuna muito importante. Eu nunca fui daquela pessoa que trabalha pelo dinheiro, nunca consegui ser. Eu sempre tenho alguns trabalhos que eu falo, esse trabalho é pelo dinheiro, mas é um desafio. Mas voltando aqui, eu estava num dia muito desafiador, porque eu estava nessa necessidade de comunicação, de ter pessoas, de estar sofrendo por uma desilusão amorosa e faltar esse envolvimento do trabalho do que eu desenvolvo hoje, ser muito no individual, ser na edição, no atendimento, e porque demanda e a gente vai indo assim, né? Vida de adulto, a gente faz o que dá, com o que tem, da forma que pode, buscando alcançar os melhores resultados. E aí me veio de falar sobre essa necessidade de você reconhecer os seus dons e talentos, desenvolver sua autoestima e sua autoconfiança, para que sim você possa ser uma pessoa realizada profissionalmente. Eu gostaria de ter tido essa clareza lá atrás. Óbvio que os planos de Deus a gente não sabe. Eu sou essa pessoa desenvolvida em várias habilidades porque eu me fiz necessária para conquistar e dar os passos que eu gostaria. Então tudo isso me trouxe muito aprendizado, mas é muito interessante porque eu vejo o desafio que é você fazer essa migração, você fazer, dar esse passo, construir essa ponte para criar isso. E diferente de quem já começa numa jornada profissional tendo clareza do que quer, de onde quer chegar, de qual profissão quer desenvolver, isso te dá saltos quânticos para você se desenvolver também na sua vida adulta. E de verdade, eu acredito piamente que a felicidade está sim atrelada a uma satisfação profissional. Isso não quer dizer que não vai ter coisas que a gente vai ter que fazer que a gente não gosta. Tem coisas que a gente vai ter que fazer que às vezes a gente não tá afim. Mesmo trabalhando com o que a gente gosta, tem vezes que a gente não tá afim de fazer. O trabalho da fotografia é muito prazeroso, mas tem vezes que o sair para ir até lá e fotografar, depois que tá lá é tudo bom, é tudo gostoso. Mas esse processo inicial tem, então isso é uma falácia, né, de que trabalhar com o que gosta vai estar sempre bom. Mas trabalhar com o que você gosta, e principalmente usando seus dons e talentos, vai fazer sua vida, sim, muito mais fácil. Mas uma coisa que eu quero ressaltar e salientar com um certo asterisco aqui, é que mesmo que você ainda não saiba seus dons e talentos, não saiba qual o seu propósito, o que faz, né, o seu coração bater, né, te dar aquele entusiasmo, é que você precisa desenvolver sua autoestima e sua autoimagem. A autoestima é a forma como você se enxerga e se valoriza, e isso impacta diretamente na sua confiança. Tanto na sua confiança de buscar desafios e oportunidades, e você ter uma autoestima sólida permite com que você se posicione de forma mais assertiva, de que você reconheça o seu valor. Quando você não tem sua autoestima, sua autoimagem estabelecida, você fica buscando essa validação no externo, então você fica à mercê de isso daqui tá bom, isso daqui eu fiz direito, e eu falo por lugar de fala que eu sempre tive uma autoestima muito baixa. E foi através do autoconhecimento, reprogramação emocional e mudar a minha autoimagem que eu realmente comecei
a me sentir mais potente, mais segura, mais confiante, desde passar um orçamento, até dizer um não, até dizer um sim e me apossar daquilo, do meu conhecimento, da minha profissão, do meu querer, de bater no peito e falar assim, eu sou isso mesmo. E isso vem com um trabalho de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal. A sua autoimagem é a maneira como você se percebe, a sua própria identidade. Se você se vê como uma pessoa capaz, competente, digna de sucesso, e suas ações e decisões vão vir dessas crenças que você tem sobre você. Isso se manifesta daquela forma quando, sabe quando você pensa assim, tipo, quem sou eu na Vila do Pão para isso? Ou então aparece uma oportunidade e você fala assim, nem vou tentar porque eu sei que eu não vou conseguir. Isso é uma crença. Ô gatinha linda. Ô meu bem do céu. Tira o seu rato aqui. Isso vem de uma crença que você tem sobre você mesma. E isso impacta no seu comportamento, que isso impacta nos seus resultados. Afinal, se você crê que você não é capaz, você sequer se permite dar o primeiro passo. Trabalhar essa baixa autoestima, porque eu não posso falar que não tem autoestima, né? Autoestima você tem pouco ou tem muito, mas você tem. Mas trabalhar isso é um caminho para você transformar sua autoimagem e se colocar no caminho de se expor a desafios e tentar. O Joel J fala bastante sobre isso, né? A importância de você praticar um hobby, uma atividade física de preferência que você consegue acompanhar a sua evolução. Eu digo por mim, eu sempre fui aquela pessoa que não me achava boa o suficiente, que achava que meus resultados não eram satisfatórios, até porque eu vivo em um meio onde as pessoas têm muitos resultados extremamente satisfatórios e a ambiência te dá uma régua que você fala assim, meu Deus, como que eu consigo chegar perto de tudo isso? Então, me colocar, me reconhecer e até reconhecer que às vezes eu não tenha todo esse tamanho, mas que eu posso vir a chegar também é um caminho. E aí uma chave do autoconhecimento para a gente conectar tudo isso é reconhecer o seu lugar mesmo, seus pontos fortes, seus pontos fracos. Entender o que você tem, que você é muito bom, o que você precisa aprimorar, né? Eu gosto muito da matriz SWOT, inclusive para, né, uma análise de si mesmo. Mas entender o que você é bom, o que você precisa desenvolver, quais são realmente seus defeitos que você tem que olhar, quais são suas sombras que você precisa reconhecer e acolher. Será que você está sendo muito intransigível? Essa palavra existe, mas que você está sendo muito... Tem mais uma gatinha querendo entrar aqui. Que você está sendo muito preto no branco, que você está sendo muito inflexível. Será que você está sendo muito negativo, né? Então, reconhecer isso te permite buscar novos resultados. Entender também, mapear quais são as crenças que você foi moldado. Às vezes você criou em um ambiente que não reconhece esse lugar de potência, que se coloca como menor, né? Quando eu entendi esse lugar do pedestal, de você olhar o outro como maior ou menor, ou você precisar se colocar em um lugar muito alto para se sentir importante, sabe? Ficar contando os seus goals, os seus ganhos, o quanto você tem, normalmente é em ter, né, posses e não ser, o quanto que isso diz sobre a sua baixa estima, o quanto isso diz sobre esse seu lugar de você precisar se posicionar através do externo para ter e sentir um reconhecimento interno, enquanto é vazio. Então, trabalhar o autoconhecimento e reconhecer os seus valores e pontos fracos faz parte. E aí, meu bem, quando você começa a desenvolver isso, trazer para o dia a dia, numa atenção plena, tendo consciência, se observando, às vezes se apequenando, porque eu vejo por mim, eu tive muitos lugares de arrogância, e às vezes pela minha própria forma de falar, às vezes nem era arrogância, mas eu me mostrava como. Então, às vezes envolve a gente se apequenar e falar assim, senta, Cláudia, senta aqui, dá uma baixada na bola, né?
Isso não só pra mim, mas pra outras pessoas também, mas pra mim também isso já aconteceu. Mas a gente só muda aquilo que a gente reconhece, né? E é isso, e eu gosto muito também, principalmente desse ponto, dos princípios sistêmicos, que foi o que me deu muita clareza e me ensinou muito sobre o meu lugar. E em muitos lugares eu sou pequena. E ser pequena exige sim baixar a orelha e ouvir o que o outro vai dizer, mesmo que às vezes você não concorde. Mas tudo em um lugar de equilíbrio, respeito e amorosidade. Ai, é isso, meu bem, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse episódio de hoje. Deixa o seu like, curte, compartilha, manda pra alguém. Me conta se você está gostando desses conteúdos. Eu gosto muito de compartilhar isso aqui e pra mim é muito bom. É muito bom e eu espero que cada dia mais aqui cresça e alcance novos resultados. E se você quer saber mais sobre meus atendimentos, sobre como o chat me disse, facilitadora de transformação, me chame, tem meus contatos aqui embaixo e vamos marcar uma sessão. Eu te explico mais sobre. E de verdade, eu tenho um caminho muito legal para você expandir, se encontrar e até criar o seu negócio, né? Passo a passo. Isso que eu já comecei e criei alguns e posso dizer que eu não falhei. Talvez eu não tenha esperado a maturação para chegar nos resultados que eu queria, no doce também, mas ainda assim foi um que investiu no outro. E quem sabe um dia até o brownie do céu não volta aí pro mercado, porque ele realmente é muito maravilhoso, não é mesmo? E é isso, fica comigo. Eu ia falar que o papo vai ser doce, mas aqui não é mais papo doce, é o pode ser. Fica comigo que aqui você pode ser quem você quiser, do tamanho que você quiser. Beijos e até a próxima.